Amós capítulo 5, verso 6, a parte A, que diz o seguinte. Logo em seguida a gente vai estar lendo Isaías 55, verso 1. Amós 5, verso 6, parte A, que diz, quem achou, leia bem forte comigo, vamos lá? Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Vamos ler novamente? Quem achou, quem abriu, leia bem forte comigo, bem alto. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Apenas a parte A. Agora vamos para Isaías, vá lá para Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, o verso 1. E vamos ler também em alto e em bom som este verso, apenas o versículo 1, para a nossa reflexão e meditação nessa noite. Que diz o seguinte, todos acharam? Amém? Leiam comigo, por favor. Vamos lá? Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Apenas esses dois versículos, o pastor já orou por minha vida, que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração, e que retenha toda a glória para si, que aqueça o nosso coração, com verdades tais como estas, verdades essas espirituais. Tem um ditado popular, meus amados, que diz, a gente só busca o que a gente quer. A gente só busca o que a gente quer. E minha esposa, constantemente, me diz isso. E eu já gravei no meu subconsciente, até consigo ouvir, né? Como se eu conseguisse ouvir ela dizer isso, né? Para mim. Então, essa é uma verdade categórica, uma verdade muito especial, que de fato, de verdade, a gente só buscamos o que queremos buscar, o que almejamos conquistar, o que idealizamos realizar, buscar e viver. Guardem essas duas palavrinhas muito importantes para você refletir nessa noite, buscar e viver, que são esses dois verbos que estão inteiramente interligados na vida de todo cristão, independentemente da idade, independentemente do estado social, da classe social, a vida de todo cristão, ela permeia essas duas palavras, buscar e viver. E nesse sentido, o cristão ele deve buscar constantemente a presença de Deus, porque tem fome e sede de Deus. Quem aqui tem fome e sede de Deus? Nós cristãos, salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, buscamos esse Deus. Como diz C.S. Lewis, em certo pensamento dele, ele vai nos dizer o seguinte, a nossa alma é do tamanho de Deus, e será preenchida completamente somente por Ele. A sua alma, ela se encontrava vazia outrora. Você, jovem, adolescente que me escuta, a sua alma, ela se encontrava escura, a sua alma se encontrava nas trevas, a sua alma se encontrava um devaneio, cheia de fantasias, cheia de pensamentos contrários à palavra do Senhor. Mas há um Deus que preenche todo o teu ser, há um Deus que preenche todo o buraco, toda a lacuna da tua alma, e esse Deus é o Deus de Israel, é o Deus que tem como chama de fogo os seus olhos. Os seus olhos são como chama de fogo, segundo o que o escritor aos Hebreus vai fazer, nós nos refletimos nessa noite. Então esse Deus que conhece a tua vida, que conhece o teu interior, que conhece a tua necessidade, esse Deus se faz presente aqui, e esse Deus quer te avivar hoje, esse Deus quer te restaurar hoje, esse Deus quer reedificar altares nessa noite. Esse Deus se faz presente aqui. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Majestoso. Esse Deus é tremendo, é temível os seus grandes feitos. Portanto,
Prestem atenção, se quisermos ter um projeto de vida, se você jovem que está na flor da idade, você que está nas séries finais, não sei, do Fundamental 2, já está no ensino médio, você que já sonha com um curso, já de alguma maneira já idealiza no seu projeto de vida, eu quero te dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que Mateus capítulo 6, verso 33 vai nos fazer refletir. Então a sua espiritualidade é prioridade. É prioridade para você, jovem, a sua espiritualidade. É prioridade para você, adolescente, a sua prioridade. Então, para que você seja bem-sucedido, para que você tenha êxito em todas as áreas, a primeira área que você tem que valorizar, a primeira área que você tem que se esforçar é estar na presença de Deus, porque na presença de Deus, todas as outras coisas, elas são encaminhadas na nossa vida, todas as demais coisas, elas são ajustadas na nossa vida. Deus, Ele é especialista em realizar tudo ao seu tempo, não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus é o bom, agradável para a nossa história. Então esse primeiro lugar tem que ser dado a Deus, porque quando nós damos a Deus o primeiro lugar, a nossa espiritualidade ela é renovada, porque disso, eu quero te dizer, dependerá a sua vida, disso dependerá a minha vida, esse fôlego de vida que Deus soprou nas nossas narinas, além da respiração, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber, mas que você e eu recebemos, como foi cantado aqui. O Espírito, Ele sopra onde Ele determina soprar, e Ele soprou sobre a tua vida, por misericórdia, por graça, nós estamos aqui, por graça e misericórdia de Deus. Pois bem, Amós era um estrangeiro, e Deus lhe deu visões, mensagens de julgamento contra Judá e Israel, e o profeta Amós foi levantado pelo Senhor para trazer uma palavra de julgamento contra o povo escolhido do Senhor, e que tinha somente uma aparência de estar buscando, eles aparentemente estavam buscando ao Senhor, de forma aparente, de forma muitas vezes mascarada, eles buscavam o Senhor. Nesse contexto qual o profeta Amós é levantado para trazer uma palavra de denúncia e de julgamento para com aquele povo de dura cerviz, aquele povo que volta e meia estava virando as costas para o Senhor. E eles estavam aparentemente, como falei, buscando, logo vivendo para o Senhor. No entanto, eles se encontravam distantes. Será que nós às vezes nos encontramos distantes? Certamente, como esse povo aqui era inclinado a se distanciar de Deus, volta e meia a gente se encontra distante do Senhor, muitas vezes agindo com infidelidade, tendo uma vida apática, sem vida, uma vida fria e sem vigor algum espiritual. Mas você pode me perguntar, o que tem a ver, pastor, o senhor ter lido o livro do profeta Isaías, o capítulo 55, verso 1, com esse texto, com essa história, com esse contexto? Tem tudo a ver, porque eles profetizaram sim em tempos diferentes, como sabemos, mas sob circunstâncias parecidas. Se o texto de Amós nos leva a refletir que devemos buscar para sermos avivados no Senhor, o texto de Isaías, que iremos refletir, é um convite para todos que se encontram sedentos de um Salvador pessoal, para serem avivados e salvos por Ele. Como sabemos, o profeta Isaías, ele profetizou 700 anos antes do nascimento do Emanuel, do Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14, o texto cristológico, por exemplo, de Isaías capítulo 9, dos versos 1 a 7, ele teve um cumprimento completo e final na pessoa de Jesus, aquele cujo povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, a luz do mundo, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré.
que está sendo adorado nessa noite, juntamente da pessoa do Espírito Santo, juntamente da pessoa do Deus Pai. E esse Deus triuno, esse Deus santíssimo, o qual separou o povo de Israel, é o mesmo povo que separou neste século, nessa geração, eu e você, para certamente transparecermos a luz de Cristo, para sermos sal da terra, para sermos luz no mundo e divulgadores da glória de Deus. Eu convido a você, jovem adolescente aqui, seja um divulgador da glória de Deus no seu ambiente de escola, na vida dos seus professores, na vida dos seus colegas. Eles vão conhecer Jesus a partir de você. Portanto, faça valer a vida que Deus lhe deu. Faça valer o Espírito Santo, qual é o penhor da sua salvação, é a garantia da sua salvação, porque dele depende a sua vida depende do Espírito Santo. Se estamos aqui, se ainda arde no nosso coração essas verdades espirituais, é porque o Espírito Santo, ele nos aquece, é porque o Espírito Santo tem trazido perseverança para a nossa vida, persistência. Não é fácil, nós já passamos por sua idade, não é fácil, diante dos dilemas, diante muitas vezes das crises que vocês têm, mas tem um que é semelhante a você, que conhece toda a sua trajetória, que conhece toda a sua história, e esse Jesus, ele quer avivar o teu coração nessa noite. Esse Jesus, ele tem trazido avivamento sobre a tua vida durante esse tempo, onde está sendo refletido, onde está sendo meditado sobre essa temática tão importante, para que você observe e tente viver no seu cotidiano diário. Mas voltando aqui, meus amados irmãos, prestem atenção. O texto de Isaías que iremos refletir, tomem nota, prestem atenção, é um convite para todos que se encontram sedentos de um Salvador pessoal. Quem aqui se encontra sedento por esse Salvador pessoal? Um dia nós todos aqui nos encontrávamos sedentos por este Salvador pessoal, para que nós pudéssemos ser avivados e salvos por Ele. Ele nos acolheu no seu reino de amor, Ele nos comprou com seu sangue precioso. Como sabemos, esse profeta, esse Messias prometido, foi profetizado 700 anos, e esse profeta maravilhoso, que se chama Jesus, esse mesmo Jesus, que está conosco diante deste mundo tenebroso, diante de um mundo perdido em trevas, onde há perversidade, há homens pervertidos, necessitados do Salvador Jesus. O povo da aliança antiga, do antigo concerto, Israel étnico, em tempos, ele precisava urgentemente ser avivado, ele precisava urgentemente ser mexido pelo Espírito Santo. E nós, será que nós não necessitamos ser avivados nessa noite? Será que nós não necessitamos de ser mexidos nessa noite pelo Espírito Santo de Deus? Eu quero te dizer, deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. É uma ação colaborativa nossa, nós devemos esforçar, nós devemos certamente nos permitir ser usados pelo Espírito Santo. É o que Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 18, ele nos exorta hoje a nos deixar se encher pelo Espírito Santo, sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos isso. A igreja de Cristo do século 21 precisa urgentemente disso. Não só Israel étnico, mas também o Israel espiritual, o qual eu e você fazemos parte. Esse Israel que o Senhor comprou com seu sangue, por intermédio da aliança com Cristo, essa aliança substitutiva de sangue no madeiro, pelo qual nós somos salvos. Meus amados irmãos, necessitamos ser avivados, para que possamos viver
para que possamos ser conformados à imagem e à semelhança de Jesus. Ou seja, para quem o busca, o resultado é vida. E vida com abundância. E no verso 1, observe aí, verso 1 do capítulo 55 de Isaías. Isaías aqui, ele mostra três figuras de Jesus, o servo sofredor, de Isaías 53. E para que sejamos avivados, se faz necessário buscarmos a Jesus. Se faz necessário buscarmos a Jesus, porque buscar a Jesus é viver um avivamento. Você pode repetir isso comigo, por favor? Buscar a Jesus é viver um avivamento. Pode repetir mais forte comigo? Buscar a Jesus é viver um avivamento. E diante dessa verdade tão preciosa das Escrituras, eu queria refletir nessas três figuras que Jesus é apontado aqui no texto sagrado, para que nós possamos ser avivados. Se faz necessário buscarmos a Jesus como? Em primeiro lugar, como a água da palavra. Jesus é revelado nesse texto como a água da palavra. Vamos observar a parte A do versículo 1. A parte A do versículo 1 que diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Aqui há um convite para a minha vida, aqui há um convite para a sua vida, para você ir a Jesus e ser saciado na sua sede, muitas vezes sede existencial, problemas as quais você passa, que muitas vezes você não fala para o seu pai, você não fala para a sua mãe, mas que hoje você está sendo certamente mexido pelo Espírito Santo, a fim de que você muitas vezes abra seu coração para os seus pais, que se derrame na presença de Deus, que se derrame na presença daquele que pode te restaurar, que pode mudar a tua vida, a tua história, e que você tenha essa liberdade de estar confidenciando os assuntos ao seu pai, à sua mãe, porque você, jovem, adolescente que me escuta, os seus pais são honrosos, são honrados diante de Deus. Portanto, obedeçam eles. Obedeçam com todo o coração, em obediência. Porque é um único mandamento, né, com promessa. Honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem. Para que Deus prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, todos nós, observando o servo sofredor do livro de Isaías, o nosso Jesus morreu pelos pecados, não somente pelos pecados de Israel, Isaías 53, verso 8, mas também pelos seus pecados do mundo inteiro. Isaías, ele deixa claro, ao longo de todo o seu livro, que os gentios, eles fazem parte do plano de Deus. Em outras palavras, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu por gente de toda raça, povo, etnia e por todas as nações da terra, para remir uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. E tanto Isaías como os profetas do Antigo Testamento, eles não sabiam que judeus e gentios, crentes, um dia eles seriam reunidos em Cristo Jesus, em sua igreja, em uma só igreja salva, comprada e redimida pela água da sua palavra. Você é um com seu irmão, vive em comunhão, vive em harmonia com seu irmão na fé, gozando das benesses da Santíssima Trindade, da justificação pela fé, da adoção, da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nas palavras do escritor aos Hebreus, como tem sido a tua comunhão com teu parceiro na fé, como tem sido a tua comunhão com o teu pai, a tua mãe, com o teu vizinho, aquele conhecido seu. O avivamento é um esforço diário, gradativo, onde nós nos conformamos a Cristo. Nós agimos com misericórdia, nós agimos com compaixão, muitas vezes com piedade, numa sociedade que virou as costas
para a misericórdia, uma sociedade egocêntrica, uma sociedade individualista. Não, Jesus não te comprou com o seu sangue para você viver no individualismo. Não, Ele não te deu o Espírito Santo para isso. Ele te deu o Espírito Santo para você impactar essa geração que precisa da misericórdia de Cristo. Essa geração que precisa da compaixão de Cristo nos seus relacionamentos interpessoais. Viva isso na sua vida e transborde isso na vida dos seus familiares, amigos, conhecidos, o teu vizinho, que muitas vezes debocha da sua fé, que muitas vezes zomba da sua fé, mas nós devemos tomar o mesmo sentimento de Cristo. O sentimento de Cristo é um sentimento rebaixado, vivermos de maneira humilhada diante da poderosa mão do Senhor, para que no tempo de Deus Ele nos exalte. Como tem sido o teu comportamento, como tem sido a maneira a qual você tem vivido neste mundo. Reflita sobre isso. Avivamento é esse alto esforço nosso. É trabalhoso, sim, porque é uma procura, é uma busca. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor determinou para nós agirmos assim, que é buscar, que é ter uma vida de leitura bíblica, uma vida devocional, uma vida regada pela meditação, pela oração. Só assim nós teremos um encontro genuíno todos os dias com a água de sua palavra. Quem aqui quer ter esse encontro genuíno com a água da sua palavra? Essa água que sacia a minha sede, essa água que sacia a tua sede e que nos aviva nessa noite. E que tem poder para nos avivar nessa noite, que Jesus revelou à mulher samaritana. Abram aí por favor comigo e vejamos João capítulo 4, verso 14. Jesus, ele revelou aqui a mulher samaritana, ele revelou aqui ser a água da palavra. João capítulo 4, versículo 14. João capítulo 4, verso 14, por gentileza, quem achou, leia bem forte comigo, por favor. João capítulo 4, versículo 14, vamos lá? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Essa água que emana do trono de Deus, essa água que desce com um manancial impetuoso, um manancial inesgotável, é uma fonte inesgotável, que quer encharcar a tua vida nessa noite, que quer embeber a tua alma naquilo que a gente entende como a alegria da salvação. E Ele quer te instruir nessa noite, Ele quer te ensinar nessa noite, Ele quer que você viva sob os seus conselhos nessa noite. Instruir-te-ei, como diz o salmista, e te ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Você quer ser aconselhado por Deus diariamente? Leia a sua palavra. Não só leia, releia, medite nela de dia e de noite, e seja saciado na sua sede, a sua sede espiritual, como diz Apocalipse capítulo 21, nas palavras de João. Abram comigo Apocalipse capítulo 21, o verso 6, vamos ler esse texto também. Apocalipse, revelação do Senhor Jesus Cristo a João, em Apocalipse capítulo 21, já no finalzinho da revelação de Apocalipse capítulo 21, versículo 6, que diz o seguinte, quem achou, leia comigo por favor, e disse-me, mas está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa água que sacia a nossa sede, essa água que jorra do trono de Deus, ela é disponível à tua vida, jovem, hoje. Ela é disponível à tua vida, adolescente, nessa noite. Você homem, mulher de Deus,
ancião, independentemente da faixa etária, essa água, ela sacia a nossa sede, e ela está disponível hoje em todo instante para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o convite aqui é de graça para beber de Jesus. Eu quero lhe dizer, só Jesus tem água pura, amém? Só Jesus tem água pura. Nenhuma fonte deste mundo consegue trazer pureza para a tua vida. São todas as fontes impuras, onde há imundícia, onde há contaminação, mas a fonte de Jesus é uma fonte incontaminada. A fonte de Jesus é uma fonte imaculada, não há ruga, não há defeito, é perfeito tudo que o Senhor Jesus faz. Essa fonte Ele te oferece hoje para você beber diariamente, o beber da sua palavra. Hoje Ele te oferece, beba de mim, venha e beba de mim, e jamais, jamais você terá sede de coisa alguma. Me escute, por favor. O convite é para quem tem sede. Vinde a mim, para quem não suporta mais a sequidão do pecado. Olhem para o verso 3, Isaías 55, verso 3, que diz o seguinte: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Você quer viver nessa noite espiritualmente? Escute a voz de Deus, escute o Espírito Santo de Deus, e Ele vai lhe transbordar de vida no seu ser. Palavra do profeta Isaías, onde Deus Ele faz o convite, pedindo: abram os vossos ouvidos para a mensagem. Eu estou lhes chamando, o convite é para quem está vivo. Será que o convite aqui é para quem está vivo? Não, o convite não é para quem está vivo. Qual é a condição de todo homem? Está morto espiritualmente. Só em Deus a nossa alma viverá. Só em Deus a tua alma viverá. Só em Deus você vai perseverar. Só em Deus você vai conseguir viver em novidade de vida, até ser completado, até ser executado inteiramente a salvação, porque Ele é fiel em cumprir com o seu plano salvífico na vida da sua igreja. Quem utilizou essa expressão aqui, né, vinde a mim? Quem foi que utilizou essa expressão? Alguém sabe me dizer? No Novo Testamento? Jesus, em Mateus capítulo 11, o verso 28, dizendo o seguinte: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu lhes darei alívio. Quando abrimos, por exemplo, em Efésios, abram aí Efésios capítulo 2, os versos 2 a 3, nós descobrimos uma realidade muito dramática que nós estávamos envolvidos. Antes, outrora, mortos nos nossos delitos e pecados. E aí Paulo vai nos dizer no verso 2, do capítulo 2 de Efésios, o seguinte: quem abriu, leia comigo: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3, entre eles todos nós também, antes andávamos nós nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa situação. Como o salmista vai nos dizer no Salmo 40, nós estávamos no lamaçal do pecado, nós nos encontrávamos num abismo, e o Senhor Jesus, Ele foi lá, nos buscou, Ele foi lá, deu a sua mão, ofereceu o seu reino de amor, e nos trouxe para o seu redil, para que nós nos tornássemos ovelhas do seu pastoril. Nós somos ovelhas daquele que é anunciado no Salmo 23. Eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, nada me faltará. Esse bom pastor, ele se faz presente aqui. Esse bom pastor, ele aviva-nos para que nós possamos transparecer a beleza do Evangelho, aonde nós estamos vivendo.
e sendo inseridos enquanto sociedade. Éramos cadáveres. Quem aqui já assistiu aqueles filmes, né, onde tem aqueles mortos, né, mortos-vivos, né? Nós éramos cadáveres ambulantes, porque nós tínhamos, as pessoas tinham essa percepção de vida em nós, mas nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos moribundos, nós estávamos enfermos pelo pecado, sem vida alguma, mas Jesus Cristo, Ele nos ressuscitou pela água da sua palavra. Aleluias! Glórias a Deus por isso. Então, para que sejamos avivados, se faz necessário buscarmos a Jesus como, em primeiro lugar, vimos como a água da palavra. Além disso, para quem quer recebê-lo em seu coração, ele torna-se, para nós, em segundo lugar, como leite que alimenta. Essa é a segunda figura de Isaías 55, verso 1. Observem aí a parte B de Isaías 55, a parte B. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Vinde, comprai e comei. Deus reforça aqui o seu convite gracioso. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Amém. A primeira figura, quem pode dizer? Recapitulando, a primeira figura, Jesus aqui ele é comparado como a água da palavra. A segunda figura, agora, o leite que alimenta. E Deus aqui ele reforça o seu convite gracioso dizendo: não é necessário ter dinheiro, vinde, comprai e comei, pois eu sou o vosso alimento espiritual, o leite precioso que vos alimenta. E segundo alguns estudiosos, o leite era elemento básico da dieta dos judeus. O povo estava vivendo de substitutos que os não nutriam, que não faziam a nutrição, a dieta adequada. E muitas vezes, o que é que a gente tem se alimentado? A gente tem se alimentado da palavra do Senhor. Hoje, existe N fontes, N dietas que estão aí afora, onde os jovens têm se alimentado. O que você tem colocado diante dos teus olhos? O que você tem colocado diante, muitas vezes, do teu computador para você assistir? O que você tem se alimentado? Porque há um alimento sólido, há um alimento precioso, há um alimento sem igual, um alimento que conduz a tua vida para a vida eterna, e este alimento está nas tuas mãos. Valorize esse alimento que dia após dia Jesus, ele te fornece por intermédio da sua santa palavra. Ele é o leite, né? O leite precioso, é o leite que alimenta, que traz solidez, robustez, fé no Senhor Jesus Cristo, confiança, esperança. Como diz em Filipenses, Cristo em vós, esperança da glória. Ela é a nossa esperança, meu amado irmão, minha amada irmã. E o verso 2 ainda nos diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Em outras palavras aqui, havia pessoas querendo comprar a sua salvação nesse contexto aqui, por meio da força do trabalho, da agilidade de suas mãos. E Deus estava dizendo aqui ao povo: me escutem, vocês não podem comprar salvação, não perca tempo com o que é passageiro, a vida é mais importante do que o teu corpo, meu amado irmão. A vida é no estalar de dedos. Tiago, servo do Senhor, vai dizer que é como a neblina, a nossa vida é passageira, e o nosso tempo tem sido administrado como? O nosso tempo hoje, nós temos dado prioridade às coisas que são realmente necessárias, nós damos prioridade a Deus em primeiro lugar, a nossa família. Muitas vezes, o lazer, os seus estudos, você que está agora iniciando, ainda vai iniciar o ensino médio, você que
pretende fazer uma faculdade, então priorize a sua vida mais do que o seu corpo. Como a gente prioriza, pastor, a nossa vida mais do que o corpo? Pensando nas coisas que são de cima, pensando nas coisas que são excelentes, pensando das coisas que estão acima, não somente nas coisas terrenas, onde a traça, a ferrugem corrói, onde você, jovem que me escuta nessa noite, tem uma certa idade, mas que em determinado tempo, o tempo vai passar, e o que você está plantando, o que você está cultivando na tua vida, são coisas espirituais ou são coisas somente terrenas? Priorize, valorize cada instante na casa do Senhor, cultivando esta fé com teu irmão. Aqui é um lugar onde a tua e a minha aliança é renovada, culto público, onde é renovada a minha e a tua aliança, onde a gente é reavivado, o nosso espírito é reavivado quando nós cultuamos a Deus. Priorize os cultos semanais. Não sei quais são os dias de culto da sua igreja local, se é na terça, na quinta, mas priorize estar semanalmente na casa do Senhor. Amém, jovens? Priorizem isso. Vai fazer toda a diferença. Faz toda a diferença você dar prioridade a isso na sua vida. Em nome de Jesus. Em outras palavras, nós observando aqui, jovens, me escutem, jovens, não adianta nós querermos, muitas vezes, comprar a nossa salvação, não adianta fazer tudo para sermos recebidos por Deus, se assim o fizermos, iremos nos frustrar somente. Como você tem, muitas vezes, qual tem sido a sua resposta diante do que Deus tem falado para você? Muitas vezes a gente age com arrogância diante do Senhor. Não, que nós sejamos humildes, como João Batista, né? Uma das grandes frases, um dos grandes pensamentos, um dos grandes legados que João Batista deixou, é que ele foi um homem rebaixado, humilhado diante de Deus. Então você, jovem, não seja presunçoso, não seja soberbo, mas não seja altivo, mas busque um espírito onde há leveza no espírito, onde há contrição, onde há quebrantamento. Os jovens da idade de vocês, da minha idade, eles não estão mais ouvindo os adultos de mais idade, porque eles pensam que são a bola da vez, eles vivem com um rei no bucho, né? Vivem pensando que são os guardiões da galáxia, vivem pensando que são os heróis da Liga da Justiça. Não, como eu acho interessante a ilustração de Timothy Kelly, né, já falecido, um homem de Deus que viveu um tempo e trouxe um legado extraordinário para a igreja de Cristo, um homem simples, um homem humilde, que morreu aos 72 anos, vítima de um câncer muito severo, onde ele estava sendo tratado, e ele costumava dizer em uma das suas ilustrações, onde ele olhava para os seus pés, e nos nossos pés nós encontramos 2 dedões. Nós temos 2 dedões nos nossos pés. E eles são responsáveis para nos dar a estrutura. Eles são responsáveis para nos dar o equilíbrio. Vai e a gente tira os dedões dos pés. O que é que acontece no nosso corpo? Nosso corpo ele vai perder o equilíbrio. Vai perder a estabilidade. Se a gente amputar os dedões. Mas, por eles darem o equilíbrio ao nosso corpo, a gente constantemente olha para eles e fica dizendo, vocês são o cara, vocês são a bola da vez. Você fica elogiando os seus dedões dos seus pés diariamente? Não. Por que a gente tem esse sentimento miserável de muitas vezes nos tornar arrogantes, acharmos que somos alguma coisa? Não pense isso, mas tenha um pensamento rebaixado como João Batista, como o apóstolo Paulo, como Cristo, ouvindo os conselhos dos seus pais, porque eles querem o bem de vocês, eles querem o melhor para vocês, e Deus quer o melhor e o maior para as suas vidas. Ele quer te avivar hoje, Ele quer continuamente te avivar, aonde você está inserido, enquanto aluno, enquanto filho em casa. Então, priorize as coisas de Deus, as coisas de uma espiritualidade renovada. Irmão, só Deus pode nos satisfazer. Eu quero te dizer, ninguém pode te satisfazer. Nada deste mundo pode satisfazer.
Só Deus, Ele nos satisfaz completamente nele. Quem bebe e come de Jesus, eu quero te dizer, jamais sentirá falta de coisa alguma. Comer e beber de Jesus, nele verdadeiramente somos saciados. Hoje aqui nesse tempo, presente, tem salvação para a tua vida, eu quero te dizer. Jesus é o alimento sólido para a tua alma. O tempo da oportunidade é hoje, o Kairos de Deus é hoje. O tempo da providência salvífica do Senhor que salva é hoje. E o avivamento genuíno se dará inicialmente daquilo que é verdadeiro, que somente Deus pode dar. Pois Jesus afirmou em João capítulo 6, verso 32 a 35, declarou-lhe Jesus, quem abrir pode ler também comigo, João 6, 32 a 35, digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E a sua palavra continua ecoando na nossa vida. Ei jovem, Jesus é o pão da vida. Ei jovem, Jesus é o pastor por excelência. Ei jovem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não troque essa fonte por nenhuma outra, porque somente Ele satisfará os desejos do teu coração completamente. Só Ele vai transbordar esta alma, muitas vezes que se encontra aflita, perturbada, preocupada, a ansiedade outrora não estava tão presente na nossa sociedade, mas com o advento da Covid-19, a ansiedade tem adentrado nos corações dos nossos jovens, a ansiedade tem estrangulado muitas vezes a alma dos nossos jovens, mas eu quero lhe desafiar hoje, lance toda a tua ansiedade, lança toda a tua ansiedade em Jesus. Jesus, Ele salvará a tua mente, Ele salvará o teu coração. Esse Jesus, Ele se faz presente aqui. Esse Jesus, Ele continua afirmando ser o alimento para a nossa alma. A sua palavra é comparada com o leite. 1 de Pedro, capítulo 2, abram comigo, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 2 a 3. Pedro, ele entendeu verdadeiramente isso. Pedro, ele foi impactado por essa verdade espiritual e que nós sejamos todos os dias impactados também. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2. Quem abriu, por favor, leia. Alguém abriu, pode ler para mim, por gentileza. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Alguém pode ler para mim? Alguém abriu? Glórias a Deus. Como crianças recém-nascidas, diz a minha versão. Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Quem aqui provou que o Senhor é bom sobre a sua vida? Eu quero te dizer, Ele vai continuar sendo bom. Ele vai continuar sendo bom, eternamente Ele continuará sendo bom sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não somente o leite fazia parte da dieta dos judeus, mas também o vinho e o pão. E nas Escrituras, tanto a água quanto o vinho são representações de Jesus Cristo, que soprou o Espírito Santo da vida sobre a sua igreja. A igreja que busca e viva. A igreja que busca, melhor dizendo, ela é viva, pois deixa-se encher pelo Espírito Santo da promessa, na qual não se embriaga mais com vinho da devassidão, da promiscuidade, da dissolução carnal. Pelo contrário, conforma-se, em terceiro lugar, e por último, com o vinho da alegria.
com o vinho da alegria. Observe a parte C do versículo 1 do capítulo 55 de Isaías. Diz o que na sua Bíblia? A parte C: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ou seja, o vinho da alegria de Jesus, ele é diferente do vinho da devassidão do mundo. O vinho de Jesus é purificador, amém, igreja? O vinho de Jesus é santificador na pessoa do Espírito Santo. Jesus disse certa feita em João 6:27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Em Efésios 5:18 diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Pois, meus amados irmãos, queridos jovens, quando andamos pelo vinho novo, pelo novo e vivo caminho, quando a gente anda por este caminho, e se cumpre o que o verso 3, parte B nos diz. Observe aí, o verso 3, a parte B nos diz, ouvi e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes benevolências ou benefícios prometidos a Davi. Esse Deus que fez uma aliança com Davi no passado, esse mesmo Deus que faz uma aliança contigo, esse mesmo Deus que preserva essas misericórdias na tua vida, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Grande é a fidelidade do Senhor para aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam a sua vida, o seu futuro diante do Senhor, porque o Senhor, nas palavras do profeta Isaías 64:4, é o Senhor que trabalha para aqueles que nele esperam. Confia no Senhor pacientemente, jovem, persevera na fé, persevera diante daquela turma muitas vezes problemática que você está inserido enquanto aluno, mas continua testemunhando de Cristo. Eu quero te dizer, os teus melhores amigos, jovem, os teus melhores amigos são aqueles que comunicam Jesus para ti, aqueles que falam de Jesus para ti. É esses que você tem que cultivar uma verdadeira amizade e buscar estar pertinho deles. E não perder da vista dos teus olhos esses amigos que compartilham de Cristo contigo, que falam de Jesus para você. É esse que você tem que ter uma maior intimidade e amizade. Amém? Essa é a promessa do vinho da alegria. As fiéis misericórdias prometidas a Davi, incluindo a aliança de Deus com Davi, na qual ele prometeu que um descendente reinaria no trono de Davi para sempre. E é claro que esse descendente é quem, igreja? Jesus Cristo. É a prova de que ele é o Rei de Deus. E essa prova encontra-se em sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo é a aliança de Deus aos gentios, os povos. E as suas promessas, elas permanecerão enquanto seu Filho viver. O que significa que é para todo o sempre. Lembre-se que Deus nos oferece. Ele nos oferece gratuitamente sua salvação. Através do Filho amado, Jesus Cristo. Por meio disso, irmãos, em Cristo seremos saciados pela água viva da palavra de Deus, bem como seremos alimentados pelo pão que sacia a nossa fome e por fim seremos aliviados com seu vinho terapêutico de felicidade sem fim. A felicidade, a alegria deste mundo é passageira, é um ledo engano, mas há uma alegria perene, há uma alegria duradoura, há uma alegria permanente por toda a eternidade em Cristo. Não troque esses anos que Deus está permitindo você ter. Não sei, segundo o salmista, 70, 80 anos, o máximo é canseiro e enfado. Não troque esse tempo, que é por instalar de Deus, que é passageiro, por uma eternidade, onde você gozará, está gozando de maneira parcial já dessas benesses, e vai gozar de maneira inteira, glorificado na vida do porvir. Quem aqui crê nisso, diga amém. Você crê você está aguardando isso, a volta do teu Jesus. Então viva, se identifique com Cristo como aqueles crentes da igreja primitiva,
se identificavam quando ele foi e disse que iria preparar lugar. Ei, eu vou preparar lugar. Crê em Deus, palavra de Jesus. Crê em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa é a esperança que você deve anelar. Essa é a esperança, o desejo da tua alma, o teu encontro com Jesus. Naquele grande dia está chegando, está mais perto do que longe. A volta de Jesus é iminente, os sinais estão aí. Então prepara-se, jovem, para encontrar com o teu Deus. Prepare-se, ó jovem, para encontrar com Jesus ressurreto, o Jesus que vem agora glorioso, com corpo de glória, um corpo de luz, para trazer luz completa e inteira sobre a tua vida, transbordante sobre o teu ser. Então, persevere. Como dizia o pastor anglicano John Newton, a alegria sólida e tesouro duradouro, somente essas coisas conhecem os filhos de Sião. Para concluir, meditamos hoje no tema buscar Jesus é viver um avivamento. Esse foi o tema o qual nós estamos vivenciando, entendendo que esse avivamento é uma questão de vida e morte. Por isso entendemos que a busca a Jesus é o sinônimo, buscar a Jesus é o sinônimo de ter uma vida avivada. E segundo, quero concluir com as palavras do pastor Arival Dias Casimiro, onde ele diz o seguinte: Jesus é a água da vida que mata a nossa sede. Jesus é leite, é o alimento que nutre a nossa alma. Jesus Cristo é o vinho da alegria, da satisfação. E essas três figuras apresentam Jesus Cristo, somente Ele pode satisfazer a nossa necessidade. Você precisa de Jesus? Quem aqui precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus, urgentemente eu preciso de Jesus, porque eu reconheço que sou um pecador carente da graça de Deus. Se eu estou aqui, é porque Jesus foi muito misericordioso comigo, é porque Jesus, Ele me buscou naquele lamaçal de engano, de trevas e de pecado, onde meus olhos estavam fechados para entender e compreender as verdades espirituais descritas nas Sagradas Escrituras. Você precisa comer dele, coma dele. Você precisa beber dele para ter parte do seu corpo. Continue bebendo e comendo de Cristo, para ser avivado enquanto jovem. Amém, jovem? Continue bebendo e comendo de Jesus para ser avivado, jovem. Homem, mulher, criança, para ser transformado e ser formado segundo Cristo. Que possamos orar: me salva, Senhor Jesus, me transforma, Senhor Jesus, aviva-nos, Senhor Jesus. Amém, igreja?